A paz do Messias. O tema de hoje é Principados e Potestades. Por que esse tema? Porque eu faço visita em algumas igrejas e observo que as pessoas estão brincando com demônios, brincando com principados e potestades, principalmente com o espírito, recebendo o espírito ou colocando pessoas no chão, possivelmente possessas por demônios, que isso é uma mentira. Eu fui numa igreja no Marilena, onde o pastor lá colocou 4 pessoas no chão. A primeira pessoa foi uma jovem. Quando ele colocou a primeira pessoa no chão, eu queria ir embora. O criador falou, fica, você vai orar. Aí eu comecei a orar. Aí esse pastor colocou a segunda pessoa no chão. Não contente, ele colocou a terceira, possessa por um demônio. Não contente, ele colocou uma quarta. E assim acontece em muitas igrejas, pessoas colocando pessoas fingindo que estão possessas por um demônio. Se a igreja é a casa do Pai, é a casa de oração, por que o demônio está tomando conta dessas denominações, então? Por que eles estão se manifestando? A pessoa confunde manifestação com revelação. Então, vamos a palavras do Altíssimo. O tema de hoje é principado e potestade. Você não pode brincar com as coisas sérias. Você não pode brincar com aquilo que você não conhece. Você não sabe se é um príncipe, se é um demônio, se é um duque, se é um príncipe. Quem é esse principado, essa potestade? Você não sabe quem é. Como está escrito em Gadara, Marcos capítulo 5, como a gente vai ler agora. Isaías capítulo 14, versículo do 11 ao 15. Aqui está falando de Satanás. Já foi derrubado na tua soberba, com o som dos teus alaúdes, e as lavas te servem de cama, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do Criador, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás levado à cova, e mais profundo abismo. Abismo. Ezequiel capítulo 14 narra exatamente como que ele é. Aqui em Isaías já fala uma parte, em Ezequiel completa essa parte. Ezequiel capítulo 28, versículos do 14 ao 18, como as pessoas narram que Satanás é um diabo com um chifre, com um garfinho, com ele todo vermelho. Não, aqui em Ezequiel capítulo 28, o próprio Criador narra como exatamente ele é, a partir do versículo 14. Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Do versículo 14 ao 28. Versículo 14. Eu te estabeleci como querubim da guarda. Ele é um querubim. Querubim da guarda. Ungido ou escolhido. Ungido. Estava no Monte Santo. Andava entre pedras fogueadas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que criaste, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu do teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profano fora do monte do Criador, e farei perecer o querubim protetor. Querubim protetor. Querubim da guarda protetor. E levou o teu coração por causa da tua formosura, com o preço das tuas sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante das reis te pus para que te contempla, pela multiplicação das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu te fiz sair do meio de ti, um fogo que te consumia, e tornei em cinza sobre a terra os olhos de todos os que te contemplam. Então as pessoas vão ver Satanás cair como raio. Ele é um querubim. Lucas capítulo 10, versículo 18. Então disse o Messias, eu vi Satanás cair como um raio. Da onde? Do céu, da cidade, do governo do Criador. E vi Satanás cair como raio. João capítulo 12, versículo 31.
Agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Querubim da guarda protetor e próprio Messias chama ele de príncipe. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 2 Crônicas capítulo 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Então Satanás levou contra Israel. Satanás se levantou contra Israel. Ele levou Davi a numerar Israel. Então Satanás influenciou Davi a contar as pessoas. 2 Samuel capítulo 12, capítulo 24, versículo 10. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Aqui Davi ele se faz a própria declaração. O coração de Davi por isso se acusou, depois de ter havido ele feito um censo do povo, um censo de toda a pessoa. Satanás começou a Davi contar o exército, a numerar as pessoas, a colocar juízo nas pessoas. Então é isso que ele faz com todas as pessoas, através de muitas coisas, através de dinheiro, através de muito. Ele oferece todos os reinos dessa terra, ele oferece prosperidade, como a gente vai ver. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 8. Pois o Messias lhe disse: sai deste homem espírito imundo. Sai deste homem espírito imundo. Versículo 9. Então o Messias lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muito. As pessoas não sabem se é um príncipe. Não sabe se é um duque, não sabe se é um príncipe. O próprio Messias chama de Satanás de príncipe. Aqui essa legião, quem responde é um príncipe. As pessoas falam que é um príncipe, outros falam que é um duque. Então quem é que está sobre... Quem é que está aí, estava na vida de Gadara, ou Gadareno? Uma legião. Ele responde por essa legião, como os príncipes, os duques. É só você ver, acompanhar os 72 demônios que suposto Salomão comandou. Fala de duques e fala de duques. Comandava legiões de 10 mil, de 20 mil. É só você estudar um pouquinho sobre Salomão. Vocês vão ver os 72 demônios que Salomão comandou. O anel, aquele anel que está a estrela de 5 pontas ou a estrela de 6 pontas. A magia no corpo, a magia na alma. É só vocês estudar um pouquinho, vocês vão entender isso. No versículo 9. Então o Messias lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu: Legião, porque nosso nome, pois somos muitos. Versículo 12. Os espíritos do mundo rogaram ao Messias: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. Versículo 13. O Messias permitiu saindo aqueles espíritos imundos, e entraram nos porcos, a manada que era de quase 2.000. Precipitou no despedadeiro, no mar, aonde se afogaram. No versículo 13 está falando do espírito imundo, e no versículo 8 está falando: pois o Messias lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Então as pessoas estão brincando com essas coisas. No versículo 3. Do versículo 3 ao 7, o qual morava no sepulcro, o mesmo com cadeias, não podiam prender, estava preso em cadeias, não podiam prender. Quando ele estava possesso por demônio, não podia o prender. Mas quando esse cara estava normal, os demônios saíam dele, ele conseguia prender esse homem. Pois tendo sido muitas vezes preso, não uma, muitas vezes, no versículo 4, sendo ele vou repetir os versículos, pois sendo muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por eles feitas em pedaços. Quando esse homem estava normal, prendiam ele. Quando o demônio se manifestava na vida dele, ninguém prendia. Então o demônio não se manifesta em igreja, ele se revela, não se manifesta. O dia que um demônio se manifestar em qualquer igreja, por esses incrédulos homens e mulheres, por nós pessoas que estão dentro da igreja,
dentro ou fora da igreja, que somos incrédulos, que não seguimos a doutrina, da palavra, não vai expulsar demônio nenhum. Os dias que se manifestar, uma pessoa cai desmaiada na igreja. Então essas pessoas brincam com o espírito, fingindo que estão possessos por um demônio. Se a casa é do Pai, como é que pode ter dois espíritos dentro da mesma casa? Se o Criador está lá e tem outro demônio dentro da pessoa, porque a pessoa cai no chão, possessa por um demônio. Versículo 12. Os espíritos do mundo rogaram ao Messias, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E aí tem a explicação do versículo 5. Andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Ele estava atormentado. E quando ele estava atormentado é uma coisa, se manifestar é outra. Como Saul. Saul ele estava atormentado. Versículo 6. Quando ele viu o Messias, de longe correu e o adorou, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Rogo-te por Pai, que não nos atormente. Pois eu lhes disser: Sai deste homem, espírito imundo. Onde você não entendeu ainda, é só você ler o texto. Marcos capítulo 5, versículo 8, 9, 12 e 13. Depois você lê do versículo 3 ao versículo 7. Mateus capítulo 4, versículo do 10 e 11. Mateus 4, versículo 10 e versículo 11. Então os Messias disse: Retira-se de Satanás, pois está escrito: Ao Criador teu Pai adorarás, é só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Em Lucas capítulo 4, fala da mesma passagem, só que de uma maneira diferente. Fala da tentação de Satanás. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Só que em Lucas capítulo 4 tem uma diferença aqui. Vamos ler o texto. Versículo 5. O diabo levou-o em alto monte e mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Quem oferece os reinos do mundo é Satanás, não é Cristo. Cristo oferece o reino dos céus, o reino do céu. Você é representante do reino dos céus na terra, não é representante da terra na terra. Você é representante do reino do Criador, da cidade santa, da cidade celestial na terra, embaixador ou sacerdócio real, representante do reino do Criador do céu na terra. Então tome cuidado quando vocês estão te oferecendo todos os reinos da terra. É o que está escrito no versículo 5. O diabo levou num alto monte e mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Eu te darei toda a autoridade e glória deste reino, pois a mim foram entregues e eu posso dá-los a quem eu quiser. É ele que te oferece. Se me adorares, tudo será teu. Então, para você receber qualquer coisa de Satanás, você tem que adorar. Você tem que se prostrar perante ele. Mentiroso. Se torna filho de Satanás, é mentiroso. Como está em João capítulo 8, versículo 44. Pai da mentira não se firmou na verdade. Você se torna filho dele. Versículo 8. Ele disse que o Messias respondeu: Está escrito: Adorarás ao Criador, ao teu Criador, e só a eles lhe prestarás culto. No versículo 13, tendo o diabo acabado toda a tentação, ou deixou até o momento oportuno. Satanás continuou rodeando ele, os demônios estão ao nosso derredor, eles não estão longe a 4 km, como muitas pessoas pregam. Ele está a 4 km de mim. Mentira, isso é mentira, ele está ao nosso derredor. Os anjos aos nossos lados, acampam aos nossos lados, o Pai e Filho habitam em nós, e os demônios estão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Versículo 43, Mateus capítulo 12. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, achas desocupada, varrida e em ordem. Quem varre a casa, quem limpa é o próprio Messias. Não é homem ou mulher, não, é o próprio Messias. Então vira e leva consigo outros 7. Porque ele fica ao redor esperando uma oportunidade, esperando a gente
viver na brecha, como muitos de nós gostamos de viver na brecha, querendo dar oportunidade ou legalidade para os demônios, os espíritos imundos agir nas nossas vidas. Entra ele e habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a estes geração má. Se eu bebi um copo de cerveja, eu vou começar a beber uma caixa. Se eu fumava um cigarro, eu vou começar a fumar 2, 3 maços de cigarro. Se eu usava um pino de cocaína, eu vou começar a usar 10, 12 quilos. As minhas ações de antes vão se tornar piores do que as primeiras. Então os espíritos do mundo vêm e se apostam quando a gente está na liberdade. Então tome cuidado, você que fica aí invocando espíritos imundos. Vigia, irmã. Vigia, irmão. Vigia você que fica aí colocando pessoas supostamente possessas por demônios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, as pessoas também fizeram isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Quem que foi que fez isso? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Messias sobre o que estavam possessos de espírito maligno, dizendo, em nome do Messias, a quem Paulo prega. Não tiveram nem coragem de ele mesmo expulsar. Em nome do Messias, a quem Paulo prega. Veja que ele está tratando como uma terceira pessoa. Não está tratando como a primeira pessoa. Você está expulso no nome do Messias. Não é expulso no nome do Messias a quem Paulo prega. Eles não tiveram nem coragem de falar que estavam servindo o Messias. E ele continua. E eles lhes ordenam que saiam. O que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais filhos de sacerdote. Só pode, né? No Brasil, um filho de sacerdote hoje vai na internet, fica ostentando bebida, fica ostentando os dízimos dos seus sacerdotes, dos seus pais, né? Que dão dinheiro na mão dos filhos para ficar ostentando na internet com o dízimo dos irmãos. Usa o dinheiro em benefício próprio, esquecendo que desvio de verba é crime. Quando eu uso o dinheiro em benefício próprio, no meu benefício, desvio de verba é crime. Então, os filhos desses sacerdotes tentavam expulsar o demônio. Olha o que acontece aqui no versículo 4. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Tem um monte aí, pastor presidente do pastor presidente. Tem um monte. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço o Messias e bem sei quem é Paulo, mas e vós? Olha o que o demônio fala para este tipo de pessoa. Olha. Vou repetir o versículo. Versículo 5. Respondeu, porém, os espíritos malignos, conheço o Messias e bem sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Versículo 16. Soltando sobre eles os homens que tinham o espírito maligno, dominou 2 deles e prevaleceu de modo que fugiram nos feridos daquela casa. Olha o que aconteceu com esses filhos de sacerdotes. Saíram nu e feridos daquela casa. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 22. Versículos 31 e 32. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, quando os espíritos, quando Satanás, ele fala na boca, como falou na boca de Pedro, pediu para tocar na vida de Pedro, assim como tocou na vida de Jó, tocou nos bens e nas coisas de Jó, ele pediu para tocar na vida de Pedro também. E Cristo fala, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Peneirar com as mãos. Deixa eu ver se você tem alguma coisa de errado aí, Pedro. Peraí, deixa eu tocar na vida de Pedro para ver se tem alguma coisa escondida. Satanás pediu e Cristo rogou ao Pai. Pai, não permita que Satanás toque em Pedro. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como um trigo. Mas eu, Cristo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. A oração do justo pode muito seus efeitos. A oração de Cristo não é minha, não é sua. O único justo é Cristo, não é eu e é você. Porque se eu fosse justo, essa blusa que eu estou vestindo aqui, eu pegava ali e daria a ela a uma pessoa que está na rua passando frio. Ou praticar a justiça, não é falar, é praticar. Praticar.
Apocalipse capítulo 12, versículo, só que tudo isso acaba. Apocalipse capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. O dragão e seus anjos. Satanás foi expulso com uma terça parte das anjos. Uma terça parte. Ele não age sozinho. Ele age com seus mensageiros. Além desses anjos, tem homens e mulheres na direção de Satanás, influenciado por ele, porque ele ofereceu todos os reinos deste mundo. Ele oferece dinheiro, ele oferece carro, oferece prosperidade, ele oferece todos os tipos de... todos os bens materiais dessa terra. Cristo não oferece nada material nesta terra. Em João capítulo 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, creis em mim, creis no meu Pai. Na casa do meu Pai, é na cidade celestial. A cidade celestial hoje ela está no céu, mas a cidade celestial ela desce, como está escrito no Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 10. Depois vocês lêem os dois versículos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 10. A cidade santa desce. Então tome cuidado com o mentiroso. É só você ler a Bíblia. Leia a Bíblia que você não será enganado. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi principado o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo, Satanás, que enganava o mundo. Todo ele foi principado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então todas essas pessoas que servem a Satanás serão lançadas junto com ele ao abismo, ao lago de fogo. Você que é servo de Satanás, você que é filho de Satanás, você que é mentiroso, para de mentir. Você que está enganando a pessoa, você que está sendo influenciado por Satanás, que a única influência na minha e na sua vida seja o Criador, seja a palavra, seja a palavra seja o próprio Messias. O Messias é a palavra, é todo o ensinamento na Bíblia, não é meia dúzia de versículos, é todos os livros, é toda a palavra, é Cristo, é a verdade, Cristo é a verdade, ele é a profecia. E a profecia ela se cumpre, querendo você ou não, a profecia vai se cumprir, querendo eu ou não, a profecia vai se cumprir na minha e na sua vida. Então para de mentir para as pessoas, para de ser influenciado, começa a andar com Cristo, começa a andar do lado de Cristo. Os demônios estão ao nosso redor? Sim, mas os anjos estão ao nosso redor, do nosso lado, nos protegendo. E o Pai e o Filho habitam em nós. Não adianta, maior é o que está em nós do que está no mundo. Quando, segundo Reis capítulo 6, versículo 17, quando Eliseu faz uma oração pela vida de Geazi, estão cercados por um exército de homens. Aí, o que Geazi viu? Terra, carne. Olhou e viu aquela multidão de soldados. Mas e Eliseu? Eliseu não estava vendo aquela multidão de soldados. Eliseu viu uma multidão de soldados e fez uma oração. Pai, abre os olhos desse moço. Quando os olhos de Geazi se abriram, Geazi viu carros de fogo, cavaleiros, homens, bastante cavaleiros. É só você ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Leia o texto que aí vocês não serão enganados. Para de vocês ficar brincando com o demônio, para de vocês brincar com o espírito maligno. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz. E orou Eliseu ao Criador, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o pai abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que não estava ao redor de Geazi, ao redor de Eliseu. Quando Geazi viu, visão humana, carnal. Quando Eliseu orou, visão espiritual. Qual visão que você quer? Você quer ter visão de água ou quer ter visão espiritual, como está aqui no texto? Como Geazi viu, cavalos de fogo. Então essas pessoas ficam brigando com o espírito maligno. Quando o Criador retirou o espírito dele da vida de Saul, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. As pessoas fogem desses versículos.
1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Davi a serviço de Saul. Ora, o Espírito do Criador retirou-se de Saul. O Espírito do Pai se retirou de Saul. E um espírito maligno da parte do Criador o atormentava. Então o Criador, cuidado, se o Criador, o Espírito do Pai, é por isso que Davi ora no Salmo 51, verso 11. Pai, não retire o seu Espírito de mim. Pai, não retire o seu Espírito de mim. Vamos ler o texto, Salmos 51, verso 11. Não se lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. É por isso que Davi está orando aqui no Salmo 51, versículo 11, quando ele está aqui no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ora, o Espírito do Criador retirou-se de Saul e um espírito maligno da parte do Criador o atormentava. Então tome cuidado você que está brincando com o espírito maligno, tome cuidado você que está fingindo que as pessoas estão possessas por um demônio, tome cuidado, vigia, porque esse texto aqui as pessoas não estão lendo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Ora, o Espírito do Criador retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Criador o atormentava. E por isso que Davi tocava a sua harpa, e esse espírito se retirava, mas voltava. Se retirava, mas ele voltava. Como estava em Gadara, foi preso muitas vezes. Aí Davi faz a segunda oração, Salmo 51, verso 11. Depois você pega o vídeo e lê os versículos. Faça a interpretação do texto, faça a meditação do versículo que você está ouvindo aqui nesse vídeo. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, da presença do Altíssimo. Aí ele continua. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando o Criador retirou da vida de Saul o Espírito Santo, Saul foi atormentado por um espírito maligno. Por isso que Davi faz essa oração, porque Davi viu. Toda vez que Davi tocava a sua harpa, Davi estava vendo aquela situação. Quantas vezes Davi não viu aquilo? Quantas vezes? Então para de brincar com o espírito maligno. O tema de hoje é principado e potestade. Você tem o Criador ao seu lado, mas isso não te dá o direito de você brincar com o arcanjo Miguel. Não fez isso. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas capítulo 1, versículo 9. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Pai te repreenda. Então, quando você vê um espírito maligno, quando você vai entender que a pessoa está possessa de qualquer coisa, você fala: Pai, repreenda esse espírito maligno. Não é eu repreendo. Pai, repreenda esse espírito maligno. Não é eu repreendo. Não é eu que repreendo. É o Pai. Como o próprio arcanjo está nos ensinando aqui. Judas, capítulo 1, versículo 9. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Pai te repreende. Não é ele que repreendeu, foi o Criador. Só você ler o texto. Judas, capítulo 1, versículo 9. Então, toda essa palavra, você para de brincar com coisa séria, para de brincar com esse irmão, para de brincar com esse irmão. Você que está administrando uma igreja, para de brincar com essas coisas. Porque se o Criador retirar o espírito dele da sua vida, um espírito vai te atormentar por causa da vida. Até o dia que o Pai falar: para. Fique com essa palavra, principados e potestade. Que a gente esteja na mão do Criador, esse que cuida de nós, mas a gente não tem o direito nenhum de ficar brincando com espíritos malignos, com principado e potestade. Eu agradeço a oportunidade.